a gente vai falar de dois comandos que podem modificar o fluxo de execução dentro de um laço. A gente vai ver de novo esses comandos mais para frente, mas é importante já nesse momento saber que eles existem e que podem ser úteis. O comando break é o mais simples, porque ele interrompe o fluxo de execução quando ele é executado. O que significa? Significa que se eu tenho um laço, aqui um while, enquanto o i é menor do que 10, a gente já viu que o i começa com 0 e ele vai sendo incrementado, então o que espera ser feito é que naturalmente a gente tem essa variável i que começa com o valor 0 e ela vai sendo incrementada nessa linha 6 aqui. Só olhando as linhas 1, 2 e 6, a gente imagina que o i vai até 10. Tá? Até 10 não, né? Até 9. Quando ele passa a ser 10, a gente interrompe a execução do laço, porque o 10 não é menor do que 10, então é falso. A gente vem para a próxima linha. Mas, dentro do nosso laço, pode ser que aconteça alguma coisa que a gente decida parar a execução, não necessariamente esperar chegar aqui na hora da verificação. Nesse exemplo aqui, a gente colocou o comando break, que é o que a gente está aprendendo agora. Se ele for executado, ele para o laço, é como se fosse o valor da condição assumir falso. Então, se encontrou um break, o laço é interrompido e o fluxo de execução do seu programa ele passa para a próxima linha depois do laço. Ele nem volta aqui para verificar, tá? Ele não faz isso aqui para verificar a condição, não. Ele vai interromper a partir dali e vai começar na próxima linha. Então, nesse nosso exemplo aqui, quando o i for maior ou igual a 5, ou seja, quando que ele vai ser maior ou igual a 5 a primeira vez? É quando ele for igual a 5. Então, quando o i assume o valor 5, esse if aqui é verdadeiro. Se esse if é verdadeiro, a gente tem a execução desse bloco. O que tem nesse bloco? Só tem o comando break. Então, o fluxo de execução é finalizado. O que será impresso por esse programa? Esse programa sempre imprime um número e pula ali. Então, ele está imprimindo assim, 0, depois 1, depois 2, 3, 4, e na hora que era para ser impresso o 5, houve o break, e ele pulou para cá, e o que está sendo impresso terminou o laço. Tá? Então, o break ele vai ser útil quando você quiser interromper o fluxo de execução do seu programa. Ele é equivalente, né, a você colocar a condição aqui do seu laço. Então, se a condição é enquanto i é menor do que 10, você poderia fazer um laço assim, ó, enquanto true, ou seja, sempre, vai ficar em loop infinitamente. Só que tem uma condição aqui, ó, se i for maior do que 10, que é a mesma condição dessa daqui, né, só que ela está invertida. Ela está negada. Então, quando i é maior que 10 é porque i não é menor ou igual a 10. Nesse caso, vai haver um break, ou seja, o laço vai ser interrompido. Equivale a dizer que essas duas construções aqui, a gente tem, elas são equivalentes, tá? Tanto fazer assim como fazer assim. É mais estranho fazer da segunda forma, porque não é muito natural da gente pensar desse jeito. E quando a gente for usar o comando break, a gente vai ter outras ideias para usar o break, e não para mudar a forma como está sendo escrito o while. Por exemplo, aqui a gente tem um programa que calcula se um dado número ele é um número primo. Tá? Como que a gente sabe se um número ele é um número primo? Bom, a gente pode verificar fazendo um laço que vai do número 1 até o número n que você digitou e verifica se algum desses números divide n. Como que a gente verifica se um número divide n? A gente faz o resto da divisão e vê se é igual a 0. Então, vamos fazer esse programa aqui, ó. Eu quero verificar se um número é primo. Primeira coisa que eu vou ler vai ser o número. Vou receber na entrada um número aqui, digite um número. E eu quero saber se esse número é primo ou não. Para verificar se o número é primo, eu falei para vocês, ó, começo com um valor de i igual a 2, porque todo número é divisível por 1, né? O número primo ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se enquanto o meu laço está com i
menor do que n, então eu vou de 2 até n menos 1. Acontece que, se o número que eu li n, o resto da divisão dele por i, que começa com 2, depois 3, depois 4, se o resto da divisão for 0, significa que n é divisível por i. E aí, nesse caso, ele não é primo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir não é primo. Tá certo? E aí, aqui no final, vamos, antes, né, melhor, vamos rodar esse programa para ver se está funcionando. Falta uma coisa que eu já ia esquecer, é i recebe i mais 1. Porque eu quero que o i vá sendo incrementado até que ele chegue em n menos 1. Tudo bem? Vamos tentar executar isso aqui. Eu vou colocar como primo.py. Digite um número, eu vou tentar com um número que eu sei que não é primo, o número 8. Ele escreveu, ó, não é primo, porque ele provavelmente achou que 8 é divisível por 2, e depois não é primo, porque 8 é divisível por 4 também. Ah, mas se eu achar um número que divide 8, eu já não preciso mais continuar verificando, certo? Então eu posso usar o comando que a gente acabou de aprender, break. Então, se o número não é primo, eu vou imprimir não é primo e depois coloco um break. Tá? Agora, vou tentar com o número 16, que seria divisível por 2, por 4, por 8. E ele aparece só uma vez, ó, não é primo. Aí eu posso colocar por quê, né? É divisível por um valor aqui, que é o valor de i. Tá, então, o primeiro que ele encontrar, 18, ó, não é primo porque é divisível por 2. Então, já encontrou alguém, não é primo. Então, com isso, a gente acabou de ver uma funcionalidade útil, né, do comando break, que eu não preciso continuar verificando, eu só não é primo, parou, já imprimi uma vez que ele não é primo. Poderia ter feito isso de outra forma, poderia ter usado uma variável de controle que ela vira falso, e aí lá em cima eu verifico se ela é falsa ou não. Mas o comando break faz isso pra gente. Agora, eu queria poder imprimir também que ele é primo, do tipo assim, print, o número é primo, né? Então, uma coisa assim. É primo. Só que do jeito que eu fiz aqui, vai acontecer o seguinte, ele vai, mesmo que eu passe, aqui, usei aspas duplas e aspas simples, não pode. O que vai acontecer aqui é que, quando eu passar um número que é primo, por exemplo, 7, ele vai responder corretamente, ó, é primo, legal, porque não aconteceu dele entrar nessa condição, nunca ele conseguiu ser divisível. Então nunca aconteceu essa condição, ele nunca executou esse bloco, foi somando até chegar no final, acabou o laço, e aí imprimiu é primo. Mas se eu fizer um número que não é primo, ele também vai imprimir é primo depois, ou 8. Ele vai dizer não é primo porque é divisível por 2. Mas ele também vai dizer é primo. Então isso é ruim para a gente, né? O que eu posso fazer é criar uma variável indicadora de passagem. Então, vou criar uma variável indicadora de passagem chamada é primo. Inicialmente eu vou assumir que essa variável é verdadeira. Então, eu vou assumir que o número que estão me passando é primo. Quando ele não for primo, eu mudo para é primo, recebe falso. Então, a partir de agora, ele não é mais primo. Vai dar um break, acabou, e aqui eu posso fazer um if, perguntando se é primo for verdadeiro. Então, se ele continuou sendo primo, é porque ele nunca executou essa linha, ou seja, ele nunca foi divisível por nenhum número i, então ele só vai imprimir agora o número primo quando, de fato, ele é primo, que é o que a gente queria. Então, testando aqui o 9, não é primo, mas também não falou que é primo depois, como estava acontecendo. Então, beleza. E o número primo, o 11, digita que é primo. Então, dessa forma a gente consegue resolver, usando o break, usando o indicador de passagem, para verificar depois uma condição se ela aconteceu ou não. A solução que a gente tem aqui no slide, eu acho que é bem parecido com o que a gente fez, só que eu deixei aqui para imprimir só no final,
as duas situações em que ele é primo ou não, né? Então, aqui é primo, aqui não é primo. Lá no programa que eu escrevi, eu acabei fazendo isso dentro do próprio laço aqui, para dizer que ele não é primo. Mas a solução tem a mesma ideia. E por último, o que a gente tem aqui é o comando continue. Ele vai alterar a execução, o fluxo de execução do laço quando ele é encontrado. Então, se você encontrar aqui o comando continue, o que acontece é que o fluxo de execução, ele volta para o início do laço. Isso normalmente acontecia na última linha, mas se tiver um continue, ele ignora o que tem para baixo e vai para o início do laço. Tá? Então é isso que vai acontecer. Se a gente tiver esse laço aqui, o que vai ser? Ó, i é igual a zero, e está sempre imprimindo i. Então esse programa vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Quando chega no 5, ele entra nesse if aqui, ó. I é igual a 5? Sim, então continue. Então quer dizer que ele não vai executar o print e nem vai executar a soma do i. E ele vem para cá. Então, como ele não vai executar a soma, ele vai ficar em um loop infinito aqui, ó. Eu acho que esse aqui está até errado, não era isso que eu queria, mas é o que vai acontecer. Deixa eu fazer ele aqui rapidinho para a gente, ó. I começa com 0. Depois, enquanto i for menor ou igual a 10, se i for igual a 5, continue. Depois do if imprime, e aqui i recebe i mais 1. O que eu estou falando é que, como o continue está sempre pulando para cá, o i não vai ter chance de ser somado. A gente vai ficar no loop infinito, vejam só. Não está imprimindo nada porque não tem um print, mas o programa está travado, então ele está fazendo um loop infinito. Como que a gente corrige isso? A gente corrige isso fazendo aqui dentro, antes do continue, né, eu faço i recebe i mais 1. Agora sim, o i vai passar a ser 5, volta para cá, ele é menor que 10, não é igual a 5, imprime. Passar a ser 5 não, ele já era 5. Ele vai passar a ser 6, volta para cá, 6 é menor do que 10, vem para cá agora, 6 não é igual a 5, pula para essa linha e imprime o 6. Então, agora, ao invés de ter esse looping aqui, o que a gente vai ter vai ser o 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Corrigindo lá o nosso programa, i começa com 0, enquanto o i for menor ou igual a 10, se o i for igual a 5, i recebe i mais 1, continue, print i recebe i mais 1. E funcionou, olha só, ele imprimiu todos menos o 5, porque o continue faz com que ele volte para o começo do laço. Aqui a gente tem um exemplo imprimindo aí a área de um círculo usando a fórmula, uma versão aqui aproximada da fórmula π vezes r ao quadrado. E nesse problema aqui ele quer que você imprima apenas quando o raio for par. Então o que a gente está fazendo é verificando se o raio não for par, usa o continue. Então ele vai ignorar simplesmente essa parte. Daqui ele volta para cá sempre que o raio for ímpar. Então ele pula esse trecho aqui. Mais uma vez, ó, tem um erro aqui também. Por quê? Porque essa linha de somar o i também tinha que acontecer aqui em cima. Então aqui em cima, antes do continue, a gente precisa fazer i, recebe i mais 1. Senão vai acontecer aquilo que a gente tinha visto no slide anterior, de ficar no mesmo valor de i. Mas, nesse caso, dava para fazer uma coisa um pouco mais simples, até sem ter que usar o continue, que é o seguinte, já que a gente quer imprimir só os pares dos valores que estão em 1 até 10, aqui deveria ser 0, né? Ou 2, na verdade, aqui deveria ser 2, não 1. Então, se eu quero imprimir só os pares, começo no 2, e quando eu vou fazer o passo aqui embaixo, ó, eu somo mais 2. Então, o i vai ser 2, depois 4, depois 6, 8 e 10. Tá bom? Então, teria um jeito mais fácil do que usar essa verificação e o continue. E, com o tempo, cada um vai tendo uma linha de raciocínio, uma forma de resolver o problema. E não existe forma errada, no caso aí, não faz muita diferença como que você vai resolver.